E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui depois de ter dito que voltaria para fazer a parte 2. Se o meu último vídeo tivesse 2 visualizações, teve mais do que 2 visualizações. Então estou aqui para cumprir o prometido e começar a trazer informações para vocês sobre minhas experiências morando no Canadá e agora aqui morando nos Estados Unidos. Eu vou tentar simplificar um pouco para vocês nos vídeos, para quem tem vontade de morar fora, para quem tem vontade de se mudar do Brasil ou para quem tem simplesmente vontade de ter uma experiência como intercambista. Eu passei por todas essas experiências. Eu fui para o Canadá a primeira vez em 2014 apenas para estudar inglês. Me apaixonei, fiz todo um plano que eu vou mostrar para vocês depois, de como voltar para o Canadá de maneira legal para morar lá. Foi aí que eu passei 4 anos e meio. E também vou falar pra vocês como eu terminei aqui na Carolina do Norte. Então esse canal vai ser baseado nisso, nas minhas vivências aqui nos Estados Unidos também, porque eu acabei de me mudar. Então conforme eu for descobrindo, conforme eu for entendendo, eu vou passando essas informações também pra vocês. Mas esse primeiro vídeo eu vou tentar trazer um pouco de informações sobre a minha primeira experiência indo pro Canadá como intercambista. Primeiro de tudo, isso foi o que me fez querer ir morar lá. A primeira vez com que eu fui para o Canadá foi simplesmente para aprender inglês, tentar entender o inglês, porque eu não sabia. Eu só sabia pedir batata frita e falar o meu nome. Então, essa experiência de estar lá, esse test drive de estar lá e de morar lá durante esse período, que me abriu a cabeça. Eu sou uma pessoa extremamente bairrista. Quem me conhece sabe. Vixe, Maria, detesta essa coisa de quem me conhece sabe. Enfim, eu sou uma pessoa extremamente bairrista, regional, então eu sempre pensei em crescer, desenvolver e morrer no Ceará. Acabou que olha aqui onde é que eu tô, meu Deus, a cigana peregrinando o mundo afora. E agora falando dessa experiência, olha aí. E olha que loucura, né? O próximo pode ser você, hein? Em 2014, eu estava cursando a faculdade de Direito. E o meu digníssimo marido, que na época era meu namorado, estava fazendo faculdade de Contabilidade. Eu sempre trabalhei dentro do campo do direito. Sempre fui uma pessoa extremamente ativa, com experiência dentro do direito. Trabalhava de doutora advogada mesmo. E estava prestes a terminar minha faculdade. E o meu marido também. O que foi que aconteceu? A gente chegou no embate do ou vai ou racha. E aí, vamos fazer o quê? Foi quando a gente teve a ideia. Por que não ter uma experiência como de intercâmbio? O meu marido falava aquele inglês técnico, né, que ele de se aprender no colégio. Ele, obviamente, era muito mais desenvolvido do que eu, porque era uma coisa que o trabalho dele requeria à época, saber inglês, então ele sabia muito melhor do que eu. E eu, como eu já disse, era aquela coisa triste que só sabia pedir McDonald's. Foi quando a gente começou a fazer uma busca despretensiosa. Pra onde vamos fazer esse intercâmbio? Pra onde vamos? Pra onde iremos? O que buscaremos? O que queremos? Então a gente começou a analisar quais são os cantos que os brasileiros mais vão, o que é mais fácil, o que é mais difícil, financeiro. Então a gente começou a colocar tudo isso na balança. Já que era nós dois, a gente ia ter que ir lá raspar o tacho, né, pra poder conseguir bancar esse intercâmbio. Foi aí que a gente se deparou com algumas cidades. A gente se deparou com Dublin, na Irlanda, a gente viu Sydney, na Austrália, a gente viu nos Estados Unidos, eu não lembro qual era a cidade que a gente tinha visto à época, e vimos Vancouver e Toronto, no Canadá. Peraí que meu cachorro tá aqui querendo fazer xixi, batendo na porta pra ir lá pra fora. Voltando aqui depois do meu filhotinho de mamãe ter ido fazer xixi lá fora, ele bate na porta, gente. Ele é a forma mais educada do mundo. Esse aqui é o Bartolomeu Galeno Sebastião Ferrer, meu filho. Então vamos lá, voltando aqui para o que interessa. A gente começou a pesquisar as cidades que a gente tinha interesse de ir e começamos a fazer a exclusão das que não se encaixavam no nosso estilo e no nosso financeiro e também as que eram mais difíceis de conseguir o visto. Sydney, na Austrália, poderia demorar até 6 meses, isso na época, em 2014, tá? Pra gente conseguir o visto de estudante. E a gente precisava acelerar as coisas, já que a gente estabeleceu que iríamos passar apenas 3 meses, para que não prejudicasse nossa faculdade. Eu estava terminando Direito e meu marido estava terminando Contabilidade. Então a gente se deparou com os Estados Unidos também. O visto de estudante dos Estados Unidos ele é um visto um pouco mais complexo,
Então, ele não é impossível, obviamente, já que a gente tem tanta gente que vai fazer intercâmbio nos Estados Unidos, mas ele requereu tempo e o dinheiro que a gente não tinha. Então, a gente ficou entre Dublin, na Irlanda, Malta e Toronto, no Canadá, pela facilidade. Analisando esses três locais, a gente pensou, vamos para um local que ele seja uma cidade que a gente tenha uma experiência de quem mora. Então foi que a gente pensou, a Irlanda, ela é uma coisa muito mais turística, Malta também é uma cidade extremamente turística. Então vamos se ater àquele canto onde o Corre, acontece, onde tem barulho de carro, buzinas, a gente passando, menino chorando, gato miando, cachorro latindo. era isso que a gente queria, ter essa experiência real. Não simplesmente ir com a mochilinha nas costas e tirando foto em todos os pontos turísticos. A gente queria uma coisa mais raiz, experiência de vida. A gente estava buscando um pouco mais disso. A gente decidiu por Toronto, né? Depois de levar tudo isso em consideração. Vancouver é uma cidade extremamente cara, então foi uma das primeiras coisas que a gente descartou. E principalmente porque eu e o meu marido, a gente decidiu por ficar sozinhos. A gente não quis ir para aquelas casas onde as pessoas vão para morar. E a gente não quis ir para também dormitórios e também não queremos dividir cantos com outras pessoas desconhecidas. A gente acabou pagando um pouco mais caro por isso. A gente já tinha muito tempo de namoro, a gente queria um pouco mais de privacidade, então a gente acabou pagando um pouco mais caro por isso, então a gente precisou compensar. Se a gente vai pagar um pouco mais caro para ter esse conforto, a gente também precisa ir para um canto que seja mais em conta para que a gente possa continuar sobrevivendo, já que éramos nós dois arcando com tudo. A gente fez uma pesquisa de agências para levar a gente pro país, pro Canadá, e a gente encontrou uma agência em Fortaleza. Essa agência, como tem várias, eles têm um portfólio de escolas onde a gente escolhe baseado no cronograma, baseado no local. E a gente escolheu uma escola que ela ficava bem downtown, bem no centro de Toronto. E então, assim, as coisas acontecem no centro. Então a gente pensou, vamos escolher algum canto que a gente esteja no centro todos os dias. Então a gente ia ter aquela experiência cosmopolitana, de estar vivendo aquilo ali, de estar vendo as pessoas indo trabalhar todo dia. A gente queria ter esse tipo de vivência. Então a gente escolheu a escola Eurocenters. Por falar nisso, eu também estudei em outra escola, num outro período, mas é assunto para outro vídeo, porque senão aqui vai ficar muito longo e cheio de coisa, cheio de informação. Bom, optamos por Eurocenters. Existem também vários cronogramas. Tem pessoas que estudam meio período. Tinha uma opção que foi a que nós escolhemos, que tinha a grade completa de manhã, finalizando ao meio-dia, e aulas específicas à tarde. E tinha uma terceira grade que não fazia sentido pra gente fazer, que tinha a grade da manhã, as específicas à tarde, mais atividades extracurriculares. Então, tinha gente que ia pra lá pra passar o dia inteiro. Então, pessoal, como que foi a escolha da gente pro bairro, né? Então, a gente pensou no seguinte, vamos escolher um bairro onde um local, um apartamento, uma casa, que seja bem próximo do metrô. Então vai facilitar esse dia a dia da gente, as locomoções todas. E a gente cometeu, eu diria que não foi um erro, mas foi por imaturidade a gente escolheu ficar em Little Portugal, que é a comunidade portuguesa brasileira. Pra quem não sabe, Toronto é dividido, os bairros são divididos por etnia. Então você tem Greek Town, você tem Korean Town, você tem Chinatown, você tem Little India, você tem... Cada bairro, ele é especificamente direcionado a uma etnia. Então, você se acomoda muito. É assunto para outro vídeo, mas a gente dividiu a nossa estadia 1 mês e meio nesse local, onde ele era mais barato e ele era super perto do metrô. E a outra metade do período onde a gente ficou, o outro mês e meio, a gente escolheu por ficar em downtown, bem downtown, num canto chamado Kensington Market. É um dos cantos mais incríveis que você vai ver na vida. Se você já foi pra Toronto, se você mora lá, você sabe. Se você não foi, você não pode deixar de ir. Kensington Market é uma Mistura de paulista com Augusta, pro pessoal de São Paulo, e
Virgílio Távora com Dragão do Mar pra quem é de Fortaleza. Só que é extremamente seguro, super legal. É fantástico, existem vários mini mercadinhos de várias etnias diferentes, existem muitas coisas super artesanais, existe balada, restaurante, é muito legal. Então, recapitulando, metade do período que a gente ficamos em um canto um pouco mais distante, mais barato, porém perto do metrô, e a segunda parte a gente ficou em um local dentro do centro, onde a gente praticamente não precisava de metrô, porque a escola ficava a 2 quarteirões de distância e as festas, os bares que a gente ia o tempo todo, ficavam a alguns quarteirões de distância também. Então, a gente balanceou a maneira com que a gente ia ficar no local. E assim, gente, é uma experiência, uma dica que eu dou pra você. Se você tem a oportunidade de dividir a sua estadia pra qualquer canto que você faça isso. Então, se você tem a oportunidade de passar um mês em um canto, um mês em outro, um mês em outro, faça isso. Conheça 3 bairros diferentes. Eu sei que às vezes... Ah, mas eu já vou me mudar. Mas você já vai viajar. Se você tiver de intercâmbio, você só tá com uma mala. Você não precisa levar uma casa. E eu vou te dizer, eu vou te garantir que isso vai mudar a tua perspectiva. Porque eu vim, quando eu voltei pra Fortaleza, eu já estava com uma experiência de ter vivido em 2 extremos de Toronto, o qual me ajudou muito na minha decisão de voltar. Tanto que quando eu e o Arthur voltamos definitivamente para o Canadá, nós fomos morar exatamente no mesmo bairro e no mesmo prédio que nós moramos da primeira vez que fomos para o intercâmbio. Sobre a escola. A escola, existem várias grades na escola, você escolhe conforme você quer, se você quer só o período da manhã, se você quer manhã e tarde, se você quer manhã, tarde e quase um período da noite. A gente não funcionava isso pra gente, esse período integral, porque a gente queria conhecer gente, queria sair. Então, uma das coisas principais... Gente, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Meu patrão, pelo amor de Deus, escuta o que eu vou lhe dizer com carinho. Se você tá gastando um dinheiro que às vezes você tem, às vezes que você não tem, para viver uma experiência morando fora do país e ter uma experiência de intercâmbio, Fale inglês. procure pessoas que falem inglês. Não desperdice o seu tempo. Dinheiro você trabalha e ganha, tempo você não recupera. Então você pega todos os seus esforços, direcionar para pagar um canto desse, porque a gente pagando em real para dólar é caríssimo. E você querer estar falando português o tempo todo, você tá fazendo desserviço para você. É praticamente uma desonestidade intelectual, minha gente. Por favor, não me leve a mal no que eu tô falando, mas eu tô falando pra vocês de uma coisa que eu passei, que eu vivi, que eu vi. Então, assim, óbvio, não tô falando que não é pra ter amigo brasileiro. Pelo amor de Deus, não entendam isso. O que eu quero dizer é pra você saber separar e entender como direcionar o seu pensamento e fazer da experiência uma coisa completa. Porque você sair da sua casa, gastar o dinheiro que você gasta pra falar português, sendo que você podia estar fazendo isso em casa no Brasil, não faz sentido nenhum. Então, é uma dica que eu falo pra você, que é intercambista, que quer ir fazer essa experiência. Foca no inglês, foca no inglês. Eu passei só 3 meses, gente, foi o suficiente. Eu ganhei um certificado de melhor aluna do mês da escola. Eu era, assim, se vocês acham que em português eu já falo pouco, vocês têm que ver eu metida no inglês. Menino, eu cheguei lá falando pelos Cotovelo e falava, oi, amanhã eu venho aqui hoje. Mas eu falava, tipo, eu não sabia nada, eu aprendi uma palavra nova, eu dava um jeito de estar falando a palavra nova. E assim, mudou a minha vida. Tanto que esses 3 meses foram suficientes para me fazer enxergar, para me fazer conhecer a cultura que mudaria a minha vida, né? Então, assim, depois disso, obviamente, tiveram várias coisas, eu vou trazer também aqui pra vocês. Eu não vou trazer agora pra não ficar muito extenso esse vídeo, porque fica muito chato. Eu também não gosto de vídeo muito grande, muito detalhado, porque vocês perdem muito. Mas aí tem várias coisas também, principalmente sobre as coisas que eu fiz nesse intercâmbio que me levaram pra lá. Como buscar empresas, depois eu vou dizer isso pra vocês como é que você faz. Buscar oportunidade de emprego estando lá. E assim, tudo que eu fiz foi legal. Eu não fiz nada dentro de legalidade. Tudo que eu fiz foi sempre certinho dentro da legalidade. Eu tenho um monte de dica pra passar pra vocês. Fica aqui no canal.
curte o vídeo, comenta, Me manda mensagem, me manda um direct, me segue no Instagram. entendeu? Manda mensagem aí pra mim de coisas que vocês querem saber, de preço. Eu tenho uma planilha fantástica, que ela foi tão boa que o meu marido fez a época que a gente passou pra agência, pra galera que tava usando a agência de intercâmbio pra ir pro Canadá. A gente deu a planilha pra eles utilizarem como base da pessoa que tá vindo pro Canadá pela primeira vez e pros Estados Unidos, certo? Eu vou fazer uma daqui também e vou deixar disponível pra vocês. Então cola aqui, fica aqui no canal, é nóis, meu patrão, pelo amor de Deus, curte aí. Se não gostar, Não faça nada, mas pra sua mãe pode ser que ela goste, viu? um beijo, até mais, tchau.